Olá, benditos! Hoje nós vamos ver que Neemias fez questão de documentar os nomes e as habilidades das pessoas que trabalharam na reconstrução de Jerusalém. E seus registros trazem lições e exemplos que servem para encorajar a nossa vida e o nosso ministério. As portas de Jerusalém haviam sido destruídas, por isso, o trabalho começou pela restauração de cada porta e a partir daí. Eliasibe, o sumo sacerdote, foi o primeiro trabalhador a ser mencionado. Ele e os outros sacerdotes trabalharam na reconstrução da Porta das Ovelhas e da parte do muro perto dela. A conduta de Eliasibe lembra que se você é um líder, os outros estão olhando para você e seguem o seu exemplo. Se você for lento para trabalhar, eles também serão. Se você estiver cheio de desânimo e dúvidas, eles o seguirão. Há uma boa razão pela qual Eliasibe foi mencionado em primeiro lugar e o restante do capítulo está repleto de nomes de mais de 50 outros homens que seguiram o seu exemplo na obra. Ele e seu grupo reedificaram a Porta das Ovelhas e a consagraram, ou seja, a reconheceram como sendo especial, separada exclusivamente para a glória e o serviço de Deus. O versículo 5 menciona os homens da cidade de Tecoa, uma cidade que ficava a cerca de 18 quilômetros de Jerusalém. Os tecoitas estavam mais do que dispostos a ajudar no trabalho. Eles trabalharam em duas partes do muro, enquanto que seus nobres se recusaram a se rebaixar e fazer trabalhos braçais. Mas eles não permitiram que o mau exemplo dos seus nobres os impedisse de trabalhar além do que havia sido pedido para eles. Os homens de Tecoa não foram os únicos de fora de Jerusalém a ir trabalhar nos muros. Os homens de Jericó, Gibeon e Mispa também ajudaram. Sua lealdade à nação foi maior do que seus interesses locais. É claro que eles estariam mais seguros em suas próprias comunidades, mas eles preferiram arriscar suas vidas para trabalhar na obra do Senhor. No versículo 6, nós encontramos a menção do reparo do portão velho ou da porta velha. Entre os reparadores desse portão estava Uziel, um dos ourives. Note que eram homens de diferentes profissões, não eram construtores profissionais. Eles não haviam sido treinados para esse tipo de trabalho. Poderiam facilmente arrumar uma desculpa para não fazer nada, mas eles fizeram a sua parte no trabalho de fortificar Jerusalém, embora muitos não os considerassem qualificados ou capazes para isso. A habilidade mais importante na obra do Senhor é a disponibilidade. Muitas vezes, aquele com pouco talento, mas com muita paixão e motivação, realizará mais do que uma pessoa capacitada e talentosa, mas que não tem paixão e nem motivação para fazer a obra do Senhor. O versículo 8 menciona a muralha larga. Ainda hoje os restos desta muralha podem ser vistos em Jerusalém, com cerca de 6 metros de largura. Refaías, governador da metade do distrito de Jerusalém, trabalhou nela. Ele sabia que a verdadeira liderança é ser servo e fazer o que precisa ser feito. Alguns versículos neste capítulo merecem nossa atenção especial porque mencionam pelo menos 6 trabalhadores, além de vários sacerdotes que fizeram reparos na frente das suas casas. Se todos nós seguíssemos esse exemplo, nossos bairros e cidades estariam em muito melhor estado. É claro que também há uma lição espiritual aqui. Como disse Paulo, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Isso nos ensina que precisamos sim dar atenção à obra de Deus, mas sem esquecer dos reparos que devemos fazer em nossas próprias casas, sejam físicos ou relacionais. O versículo 11 menciona Malquias, filho de Arim. Malquias está na lista de Esdras capítulo 10, como um dos homens que no passado tinha sido confrontado por Esdras pelo pecado de ter se casado com uma mulher pagã. Mas o que vemos aqui é que Malquias acertou a sua vida com Deus e agora, anos depois, estava ali servindo ao Senhor, cooperando na restauração de Jerusalém.
Com isso, nós aprendemos que o cristão nunca deve deixar que um fracasso passado atrapalhe seu serviço a Deus. O caminho de volta é o arrependimento humilde e sincero. Excelente exemplo de Malquias, não é mesmo? O versículo 12 menciona Salum, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. O detalhe importante aqui é que ele era ajudado por suas filhas. As mulheres também trabalharam na reconstrução dos muros de Jerusalém. No versículo 20 nos chama a atenção a atitude de Baruque. Ele é o único trabalhador dessa lista que traz a observação de que cumpriu sua tarefa com grande ardor ou com grande zelo. O termo hebraico usado aqui significa queimar ou encandecer, o que indica que Baruque queimou um bocado de calorias, ou seja, suou bastante no trabalho que executou. Como você pode ver, este capítulo nos ensina lições preciosas. Neemias foi um líder eficaz porque uniu diferentes tipos de pessoas na realização do trabalho. Foram sacerdotes, governantes, mulheres, ourives, perfumistas, mercadores e até mesmo pessoas fora da cidade. Todos se tornaram trabalhadores da construção civil. E assim é na obra de Deus. Ele usa todo tipo de pessoa. Todos têm o seu lugar. Neemias registra 10 portas ou portões de Jerusalém, várias torres e outros marcos. Cada uma das portas de Jerusalém tinha o nome de acordo com sua utilidade e com um sentido especial para nós nos dias de hoje. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada uma delas com você. A primeira porta mencionada é a Porta das Ovelhas. A obra de restauração dos muros começou e terminou com ela. A Porta das Ovelhas tinha esse nome porque era a porta por onde os pastores traziam seus rebanhos para vendê-los, inclusive aqueles que seriam oferecidos como sacrifício no templo. Essa foi a única porta a ser consagrada, ou seja, dedicada de maneira especial ao Senhor. A Porta do Peixe era onde os pescadores se reuniam para vender seus peixes, em uma espécie de feira. Por ali também entravam outras mercadorias e os mantimentos para a cidade. Era um local essencial para o sustento do povo de Jerusalém. A Porta Velha, como o próprio nome diz, era antiga, talvez uma das primeiras portas da cidade. Era um marco histórico da velha Jerusalém. Na realidade, existia uma expansão da cidade e, ao que parece, a função dessa porta era dar acesso ao bairro novo. A Porta do Vale abria para a parte baixa do lado de Jerusalém, conhecida como Vale do Inom. Era um lugar marcado pela dor, que com o tempo se tornou símbolo de um lugar de horror e desprezo, traduzido do hebraico para o grego como Geena ou inferno. A Porta do Monturo também se abria para o Vale de Inom e era o local onde era lançado para fora o lixo de toda a cidade. A Porta da Fonte ficava próxima ao tanque de Siloé e fornecia água para a cidade de Jerusalém. A Porta das Águas era a passagem para a fonte de Gion, próxima ao Vale de Cedron, a principal fonte de água fora do muro da cidade de Jerusalém. Jerusalém era uma das poucas cidades antigas que não havia sido construída perto de um rio e que dependia do abastecimento de fontes e de açudes. A Porta dos Cavalos ficava perto dos estábulos do rei. Era o local onde o exército se organizava para sair e voltar das suas batalhas. A Porta Oriental dava acesso direto ao templo, sendo provavelmente aquela que conhecemos hoje como Porta Dourada, associada tanto por judeus como cristãos ao lugar por onde o Messias entrará, na cidade de Jerusalém. E finalmente temos a Porta da Guarda. O nome hebraico dessa porta é Mifkad, que indica o ajuntamento de soldados para contagem e inspeção. Como você pode perceber, seria impossível uma pessoa só restaurar os muros e as portas da cidade. Foi a liderança de Neemias e a colaboração do povo que tornaram viável essa grande empreitada.
E o mesmo se aplica à igreja hoje. Devemos trabalhar juntos a fim de completar a nossa tarefa para a glória de Deus, como nos incentiva o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Quando Sabalate e Tobias ouviram falar que Neemias, com um grande número de judeus, estavam reconstruindo a muralha, ficaram irados e indignados e começaram a zombar dos judeus. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.